Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Sobre isso que nós vamos estar meditando hoje, irmãos. Sobre a identidade de Jesus. Sobre quem Ele é. Vou iniciar aqui em Marcos capítulo 15, verso 39. E ao final da pregação nós voltamos para esse versículo. Diz assim: o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirava, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos ter um momento de oração ao nosso Pai. Querido Senhor Deus, nós estamos, Pai, mais uma vez em Tua presença, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Nós estamos aqui ansiosos por ouvir a Tua voz ressoar em nossos ouvidos, ecoar em nossos corações, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz porque quando o Senhor fala, nós somos transformados. Aonde o Senhor derrama, Pai, da Tua palavra, ali gera vida, gera transformação. E nós queremos experimentar isso em nossas vidas, Pai. Eu me coloco diante de Ti, Pai, em humildade, reconhecendo que sou fraco, que sou limitado, que sou pequeno, que eu não posso, Pai. Mas eu creio na Tua palavra, Pai, que diz que o Senhor, Pai, que um homem pequeno nas Tuas mãos, Pai, pode ser usado grandemente, porque o poder não flui de mim, mas o poder emana do céu, o poder vem do Teu Espírito Santo. E é confiado nisso que nós oramos, Pai, pedindo que o Senhor fale conosco hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Queridos, nós lemos Marcos capítulo 15, versículo 39. Ele é o ápice do Evangelho de Marcos. Quando a gente medita, quando a gente lê o livro de Marcos, nós vemos que há um propósito claro no evangelista. Ele escreveu este evangelho, esses relatos ordenados sobre a vida de Jesus com um propósito, que era revelar quem era Jesus. Isso é muito claro porque ele começa já o evangelho no versículo 1, dizendo quem é Jesus. Ele vai mostrar ali ao decorrer do evangelho o próprio Deus Pai reconhecendo quem é Jesus. Ele vai mostrar os demônios reconhecendo quem é Jesus. Ele vai mostrar a natureza, a criação reconhecendo quem é Jesus. Mas os seres humanos, pessoas como eu e você, tardaram em saber quem era Jesus. Os discípulos muitas vezes falharam. E a revelação de Jesus ao ser humano só ocorre ali no ápice, no clímax do Evangelho de Marcos, que é o texto que nós lemos, Marcos capítulo 15, versículo 39, onde um centurião reconhece, após ver a morte de Jesus na cruz, ele vê todos aqueles eventos e ele reconhece, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Queridos, eu trago essa palavra porque algo me chamou muita atenção, algo despertou o meu coração quando eu meditava sobre isso. Os discípulos caminharam com Jesus, eles estavam ali andando com Jesus, mas eles não sabiam plenamente quem era Jesus. O conhecimento sobre Jesus, irmãos, ele deve crescer progressivamente nas nossas vidas, de modo que os discípulos passaram 3 anos com Jesus, mas é depois de todo esse discipulado, de trajetória, de todas essas experiências com Jesus, que eles de fato chegam à compreensão de quem era o Senhor. É por isso que Oséias vai falar no capítulo 6 e no versículo 3, que nós devemos prosseguir, conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor. É uma ordenança para nós. E o apóstolo Pedro, 2 Pedro 3, versículo 18, ele vai nos dizer que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Sabe por que isso é importante, irmãos? Porque quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais nós somos transformados por isso. Não estou falando, irmãos, de conhecimento teórico, estou falando de um conhecimento experiencial, um conhecimento que de fato muda a nossa vida.
Quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais nós o adoramos, mais nós ficamos impactados com a beleza de Jesus, mais nós começamos a louvar, a engrandecer o nome de Jesus, porque nós estamos nos deparando dia após dia com como Ele é lindo, como Ele é belo, como Ele é formoso, como Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E esse conhecimento nos leva ao quebrantamento, nos leva à adoração e nos leva também à obediência. Nós, quando conhecemos a Jesus, nós não olhamos mais para os mandamentos de modo infantil, achando que apenas Deus está nos privando de sermos felizes. Ele quer nos impedir de ser felizes porque Ele se agrada disso. Como aí tem um famoso falando na internet que Deus não quer que você seja feliz, de modo algum. Quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais nós sabemos que os mandamentos são cuidados de Deus, para que a gente não venha se ferir com os perigos deste mundo, e para que assim a gente possa de fato experimentar a felicidade plena que só pode ser encontrada em Jesus. Pastos verdejantes e águas tranquilas. É por isso, irmãos, que é importante nós meditarmos em quem é Jesus. Por isso que é importante que os nossos olhos se voltem para essas verdades, para cada declaração sobre quem é Jesus, e sermos moldados, transformados por essas verdades, porque isso vai mudar a nossa vida, vai mudar a nossa conduta. Amém? Nós devemos prosseguir em conhecer a Jesus. Você conhece, irmão, mais a Jesus hoje do que você conhecia há um ano atrás? Nós devemos evoluir, crescer. O Evangelho não nos permite ficar estagnados espiritualmente. Deus nos chama para uma caminhada. Amém? Devemos percorrer um grande trajeto e a cada dia estar mais perto do lugar onde Deus tem para nós. Por isso que eu quero te convidar a ir para Marcos capítulo 1, versículo 1. Vamos fazer uma grande jornada até chegar em Marcos capítulo 15. Vamos caminhar pelo Evangelho de Marcos e vendo as declarações que o evangelista traz sobre Jesus, até chegar no ápice, que é a crucificação. E o primeiro ponto que eu quero ministrar hoje aqui é que Jesus, ele é reconhecido por Deus Pai. Primeiro ponto. Marcos capítulo 1, versículo 1 diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Pula comigo agora, irmãos, lá para o versículo 11, onde diz assim, então foi ouvida uma voz dos céus, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Amém? Queridos, o Evangelho de Marcos, ele já inicia dizendo qual é o seu propósito. O propósito do evangelista era apresentar Jesus. E ele começa a trazer ali relatos sobre quem? Sobre Jesus, o Filho de Deus. E tanto isso é verdade que passa alguns versículos e ele já começa a relatar, a narrar sobre o batismo de Jesus. E o evangelista nos diz que enquanto Jesus era batizado ali no Rio Jordão por João Batista, uma voz brada do céu, é a voz de Deus Pai. E era uma voz reconhecendo que Jesus não era um homem comum, que Jesus não era um simples profeta, nada disso. A voz do céu reconhecia que Jesus era o Filho de Deus. Este é o meu filho amado, em ti me comprazo. As pessoas ali presentes, então, ouvem esta declaração do próprio Deus Pai, reconhecendo que Jesus não era um homem qualquer, que Jesus era o seu Filho, que Jesus era, portanto, o próprio Deus encarnado. Mas, queridos irmãos, os homens estão ali presentes, eles ouvem sobre quem é Jesus. As pessoas estão ali, testemunham aquilo. Muitos milagres ocorrem, muitas expulsões de demônios ocorrem, atestando e confirmando que aquilo dali era verdade. Mas mesmo assim as pessoas não se submetem a Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque conhecer Jesus, saber sobre Jesus, é diferente de se submeter a Ele.
A voz podia bradar do céu ali de modo claro, de modo a ecoar ali, como um grande trovão dizendo: este é o meu filho amado. Mas aquilo, para corações de pedra, era apenas conhecimento. Era apenas, algo teórico. E o que Deus tem para nós não é algo teórico. Deus não quer apenas que a gente saiba quem é Jesus. Ele quer que de fato a gente conheça. Porque conhecer é diferente de saber. Conhecer tem a ver com se submeter à vontade de Jesus. Tanto isso é verdade que em Mateus capítulo 7, versículo 21, ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Falar certo não é o suficiente. Senhor, Senhor, saber que Jesus é Senhor, que Ele é Deus, que Ele é o Rei exaltado, não é suficiente. Jesus disse: aquele que faz a vontade do meu Pai. Não estamos falando de conhecimento teórico, não estamos falando de palavras, estamos falando da nossa vida sendo entregue totalmente a Jesus, vivendo em obediência a Ele, a sua palavra. É isso que realmente importa. Saber é diferente de se submeter. Amém? Mas algo também interessante que nós meditamos aqui, irmãos, é que Deus declara quem nós somos. E é isso que importa. Porque a voz brada do céu dizendo: este é o meu filho amado, em ti me comprazo. E isto era suficiente para Jesus. As pessoas ainda não reconheciam. As pessoas zombavam dele, debochavam dele. O próprio Satanás via diante de Jesus, como vai dizer Mateus capítulo 4. E ele começou a semear dúvida de Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus. Mas isso não podia abalar quem Jesus era, porque quem Jesus era definido pelas palavras do próprio Deus, não pelas opiniões do mundo, não pelo que as pessoas falavam. E isso se aplica a nós, irmãos, porque a nossa identidade é forjada pelo que a palavra diz sobre nós. Não pelos julgamentos do mundo, não pelas condenações do nosso coração que sabe que se enfraquece porque a nossa fé ainda não está firme. E a gente, às vezes, começa a nos definirmos diferente da forma como a Bíblia nos define. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12 nos diz isso. Que Deus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Contudo, todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Essa é a sua identidade, meu irmão. O mundo, ele quer te julgar, ele quer te rotular das piores formas possíveis. Sabe por quê? Porque Satanás conhece o teu nome, mas ele te chama pelo teu pecado. É isso, ele quer te definir pelo que você faz, pelo teu passado, pelo aquilo que te condena. É isso que ele te chama. Mas Jesus conhece o teu pecado, mas te chama pelo teu nome. Porque o que importa não é o que o mundo diz a respeito de você, não é o que Satanás tenta soprar no teu coração. O que importa é o que a palavra declara sobre mim e sobre você. Você é filho de Deus. Não deixe que nada mude isso no teu coração. 1 João capítulo 3, verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Nossa identidade não é forjada pelo mundo, mas é forjada por Deus. Amém? Vamos, irmãos, para Marcos capítulo 1, versículo 27. Chegando no segundo ponto, que Jesus ele é reconhecido até pelos demônios. Amém? Marcos capítulo 1, versículo 27 nos diz o seguinte: todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que venha a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Vamos pular para Marcos capítulo 3, versículo 11. Marcos capítulo 3, verso 11, que nos diz o seguinte: também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Amém?
Queridos, no primeiro texto que nós lemos ali, Marcos capítulo 1, do versículo 21 ao 28, o Senhor Jesus, ele expulsa um demônio de um homem que estava na sinagoga. E quando isso acontece, o próprio demônio exclama ali no versículo 24, dizendo: bem sei quem tu és, o Santo de Deus. As pessoas, quando veem aquilo, elas ficam perplexas. Elas começam a dizer: o que vem a ser isso? Este homem não prega como os demais homens, porque este homem fala como quem tem autoridade, porque ele diz algumas palavras e até mesmo os demônios se submetem a ele. E então, em Marcos capítulo 3, verso 11, nós vemos uma outra declaração dos próprios demônios vindo até Jesus e reconhecendo: você é o Filho de Deus, você é o Deus Altíssimo. Até o próprio Satanás, ele reconhece quem é Jesus. Olha, irmãos, como isso é pesado, como isso é uma verdade dura, irmãos. Os seres humanos estão diante de Jesus, estão vendo seus sinais, suas maravilhas, a manifestação do seu amor e da sua graça, e não estão reconhecendo quem é Jesus. Mas no mundo espiritual, isso já é uma realidade que ninguém debate. Ninguém debate sobre quem é Jesus, porque os próprios demônios sabem quem é Jesus e tremem de medo diante dele e obedecem uma só palavra que sai da boca de Jesus. De modo que Jesus fala: sai, e eles saem. De modo que Jesus fala: vão para os porcos, e eles vão para os porcos. Uma palavra de Jesus é suficiente para abalar todo o mundo espiritual, mas nós, seres humanos, ainda vemos toda a manifestação de Jesus e respondemos com ingratidão, respondemos com indiferença. Irmãos, isso é pesado demais. Nosso Senhor Jesus, Ele reina no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é reconhecido e isso não é debate. Porque o mundo espiritual reconhece quem é Jesus e obedece a Ele. E obedece a Ele. Ele tem poder sobre os demônios, irmãos. É realidade que existe uma batalha espiritual acontecendo à nossa volta. A todo momento o Satanás, ele planeja destruir as nossas vidas. Tem um filme que eu assisti por indicação do irmão Edson ali, chamado A Oficina do Diabo. É um filme que mostra bem isso. Como Satanás, ele deseja destruir a vida das pessoas. O próprio apóstolo Pedro diz isso, que ele está ao nosso derredor como um leão, sabe, rugindo, procurando a quem possa tragar. Quando Jesus vai falar para Pedro, ele diz assim: olha, Satanás, ele pediu para mim para te peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai para que ele não fizesse isso. Então Satanás, ele quer destruir as nossas vidas. Os demônios, eles são organizados em principados e potestades, e a todo momento eles planejam atacar, destruir, roubar a semente do evangelho que é pregada, que é colocada em nosso coração. Então a gente tem que ficar alerta sobre isso. Mas o que nos traz calma, o que nos traz, irmãos, paz, é saber que todos os demônios estão submetidos ao nome de Jesus. Eles sabem quem é Jesus, eles temem quem é Jesus, e eles obedecem a Jesus. E por isso, irmãos, que essa luta espiritual, essa batalha que acontece, ela é vencida por meio da oração. O apóstolo Paulo vai dizer: as armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. É a oração, irmãos. Quando você dobra o seu joelho e ora, você já tem a vitória. Porque Jesus falou: tudo que impedir, diz que em meu nome eu vou considerei, eu vou responderei. Amém? Tudo que a gente pede em oração, nós temos em Deus o sim e o amém. Essa batalha já está vencida. Aleluia. Vamos prosseguindo para o terceiro ponto. Jesus é reconhecido pela criação. Marcos capítulo 4, versículo 41. Ele é reconhecido por Deus Pai. Ele é reconhecido pelos demônios. E ele é reconhecido pela criação. Marcos capítulo 4, versículo 41 diz assim: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nessa passagem, meus irmãos,
Os discípulos, eles estão ali no mar da Galileia, atravessando para a outra margem a pedido de Jesus. E enquanto eles estão ali, uma tempestade os atormenta, ventos sopram contra o barco, ondas batem no barco a ponto deles acharem que vão naufragar. E eles acordam Jesus, que estava dormindo diante da tempestade, e dizem: mestre, não te importa que padecemos? Todos nós vamos morrer aqui, você não vai fazer nada? E Jesus, com toda a calma do mundo, aquele que sabia que ele dominava, que ele tinha poder sobre todo o poder da natureza, ele com toda a calma se levanta, dá uma ordem, e o vento cessa, a chuva para, as ondas se acalmam. Os discípulos, perplexos, atônitos, como veem aquilo, ficam abalados e dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Isso, irmãos, foi poderoso para os discípulos. Isso deixou os discípulos boquiabertos, porque eles achavam que somente Deus tinha poder sobre a natureza. Quando nós vamos para a palavra Salmo 89, verso 8 até o 9, nós vemos que isso era uma verdade no Antigo Testamento. Estava escrito ali que somente Deus tinha poder sobre a natureza. Olha só a oração do salmista: ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu és? Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti, dominas a fúria do mar, quando as ondas se levantam, Tu as amainas. Então Deus é esse que tem poder sobre as ondas do mar. E eles veem Jesus controlando todo o poder da natureza, eles ficam perplexos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, eles fazem essa pergunta: quem é este? Porque eles ainda não sabiam quem era Jesus. Eles caminhavam com Jesus, eles serviam a Jesus, mas chega no momento do aperto, eles têm que confessar que eles não sabiam quem era Jesus. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, muitas vezes nós caminhamos com Jesus, nós participamos da igreja, nós servimos em ministérios, nós temos todo o conhecimento teórico da religião, nós temos o jargão crentez, falamos como crente, se vestimos como crente, mas na realidade, quando o laço aperta, a gente tem que confessar que a gente não conhece Jesus. Quando as tempestades vêm, a gente não responde às tempestades com oração, com fé em Jesus, mas responde às calamidades da vida com a ansiedade, com o medo, porque a gente ainda não conhece de fato quem é Jesus. A ansiedade tem que cair por terra, irmãos, porque nós estamos diante daquele que tem poder sobre todas as coisas da natureza. Os ventos e o mar lhe obedecem. Salmo 46, verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado na terra, sou exaltado nos céus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Esse é o nosso Deus. Ele está dizendo para nós: por que vocês estão desesperados? Por que vocês estão com medo? Eu tenho poder sobre todas as coisas. Eu governo os céus, eu governo a terra, e eu governo até debaixo da terra. Não tem por que ter medo, irmãos. Toda tempestade tem um propósito em nossa vida. Nenhuma tempestade ocorre sem a determinação de Deus. Ele faz todas as coisas como lhe apraz, e tudo que Ele faz na nossa vida coopera para o bem. Então, quando o vento soprarem, quando as ondas baterem contra o teu barco, saiba que é a mão de Deus trabalhando na sua e na minha vida. Ele tem um propósito. Ele tem um propósito. Não se esqueça disso. Amém? Vamos para o quarto ponto, irmãos. Marcos capítulo 8, versículo 27. Vimos que Jesus é reconhecido por Deus. Jesus é reconhecido pelos demônios. Jesus é reconhecido pela natureza. Chegamos ao quarto ponto. Jesus não é reconhecido verdadeiramente pelos discípulos. Amém? Marcos capítulo 8, versículo 27. Diz assim, ó: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? Pula para o versículo 31.
que diz assim, ó: então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Amém? Nessa passagem, irmãos, Jesus chega para os discípulos e ele pergunta: quem os homens dizem que eu sou? E eles começam a responder de modo protocolar ali o que eles ouviam das pessoas. Olha, mestre, estão falando que você é João Batista, estão falando que você é Elias ou um dos profetas. Mas não era isso que Jesus queria saber. Jesus direciona a pergunta aos discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro toma a frente e fala pelo grupo dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito. Então isso era a verdade, era isso que Jesus queria ouvir. De modo teórico, Pedro respondeu corretamente quem era Jesus. Mas o problema, irmãos, que eram apenas palavras e palavras vazias. E isso fica provado para nós por causa do versículo 31. Onde Jesus, após ser reconhecido como o Cristo, como o Filho do Deus bendito, apresenta o seu plano para os seus discípulos, e os seus discípulos, ao invés de obedecerem àquele que eles mesmos reconheceram que tem toda a sabedoria, sendo Deus, eles não o fazem. Porque Jesus diz: olha, eu preciso morrer, eu preciso ser crucificado. E Pedro diz: de modo algum isso te acontecerá, Jesus, não faça isso contigo. Ou seja, eles declaram quem é Jesus com a sua boca, mas isso não é evidenciado pela sua conduta. Isso não é evidenciado porque eles não estão se submetendo aos planos de Jesus. Eles querem que Jesus se submeta aos planos dele. Jesus, não queremos saber de cruz. Esse negócio dos teus planos aí que incluem cruz, sacrifício, abnegação, isso aí não está com nada, Jesus. Porque o Senhor não nos ouve. Porque o Senhor não ouve o nosso plano aqui. Nós temos um plano muito melhor para você, Jesus. Que tal a gente derrotar César? Que tal a gente tomar o domínio de Roma e ter Israel novamente para nós? Esses eram os planos dos discípulos, mas não era o plano de Jesus. Sabe, irmãos, muitas vezes o Jesus que nós conhecemos não é o Jesus das Escrituras. É um Jesus que nós mesmos forjamos. É o Jesus dos filmes. É o Jesus dos seriados. É o Jesus que nós ouvimos falar pela cultura, porque a cultura fala muito de Jesus. Eu me lembro que quando eu era criança, eu ouvia uma música da Xuxa, que ela dizia que tudo que eu quiser, o papai lá do céu vai me dar. Esse é o Jesus que a cultura quer que a gente creia. Não um Jesus no qual nós temos que nos submeter à vontade dele, mas um Jesus que se submete à nossa vontade. Um Jesus que vem para abençoar o nosso caminho. Um Jesus que vem se submeter à nossa vontade. Mas Jesus, ele se apresenta aqui, não como aquele que vem para confirmar os nossos passos, mas como alguém que vem para ditar o que nós vamos fazer. E ele diz que nos planos dele, na vontade dele, existe cruz. Nas vontades de Jesus existe abnegação, existe sacrifício, existe renúncia. Ele diz: olha, Pedro, o caminho que eu tenho para vocês inclui cruz, inclui ser rejeitado pelos anciãos, pelos sacerdotes, ser morto, ser crucificado, mas ressuscitar. Esse é o plano de Deus para a nossa vida, irmãos. O plano de Deus para nós inclui sofrimento. E nós não podemos forjar um Jesus diferente do Jesus das Escrituras. Nós, como seus discípulos, temos que reconhecê-lo não apenas com palavras, não apenas com lindas canções que falam verdade sobre Jesus, mas com uma vida que evidencia que de fato Jesus é Senhor na nossa vida, que de fato Jesus tem a primazia sobre o que nós fazemos, que Ele está em primeiro lugar. Esse é o Jesus das Escrituras. Nós não podemos forjar um Jesus diferente do que é apresentado no Evangelho. Amém? Marcos capítulo 9, verso 7, irmãos. Ainda dentro desse ponto, Jesus não é reconhecido verdadeiramente pelos seus discípulos. Marcos capítulo 9, versículo 7 é a sequência do que nós acabamos de ler. Diz assim, a seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia:
Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, irmãos, Jesus, ele falou com os discípulos ali, falou que precisava ter cruz. E no dia seguinte, ele pega 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e leva para um monte. E lá, enquanto eles oravam, eles têm uma experiência grandiosa com Deus. Enquanto Jesus está ali, eles começam a ver Jesus com uma veste branca, resplandecente. Tão branca que o versículo vai dizer em outros evangelhos ali, que nenhum lavandeiro poderia deixar uma roupa tão branca. Eles começam a ver Jesus resplandecendo diante deles. Mas aparece também Moisés e Elias diante deles. Pedro então fica em frenesi, desesperado. Meu Deus, que experiência grandiosa! E ele quer fazer alguma coisa. Ele chega para Jesus e diz o seguinte: Jesus, é bom estarmos aqui, permita que eu faça 3 tendas, uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés. E então vem uma voz do céu, alta, para censurar Pedro naquele momento, dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. O problema é que Pedro não sabia quem era Jesus. O problema é que Pedro achava que Jesus era só mais um, comparado a Elias e comparado a Moisés. De modo que ele trata Moisés e Elias e Jesus da mesma forma. Os 3 merecem uma tenda, mas Jesus tem que ter a primazia. Jesus é em primeiro lugar. Jesus é maior que todos os profetas do Antigo Testamento. Jesus é maior que todos os operadores de milagres na Bíblia. Ele está em primeiro lugar. Ele tem a primazia, e é a ele quem nós temos que ouvir, não os outros. Sabe, irmãos, muitos ainda pautam a sua vida em Moisés, baseados na lei, porque essa mensagem aqui, essa passagem está dizendo algo muito profundo. Não é apenas Moisés e Elias, é o que eles representam. Moisés representa a lei, Elias representam os profetas. E muitas pessoas ainda hoje, com Jesus já tendo vindo, já tendo revelado o evangelho para nós, ainda vivem em Moisés, ainda vivem a sua vida pautados pela lei. A vida pautada pela lei, ela funciona da seguinte forma: se eu obedeço os mandamentos, eu espero de Deus receber bênçãos. Eu espero receber de Deus o aplauso. Eu espero receber toda a sorte de Deus fluindo sobre a minha vida, em recompensa ao meu dízimo, em recompensa à minha presença nos cultos, em recompensa à minha oração. E quando eu erro, quando eu cometo um pecado, um deslize, eu tenho que temer. Eu tenho que ter medo, me esconder de Deus, porque se eu errei, então Deus vai me castigar. Então Deus vai rasgar os céus e me destruir com um raio, porque eu estou em débito para com Deus, eu estou em dívida. Esta é uma espiritualidade pautada pela lei de Moisés, não pautada pelo evangelho da graça, que diz que Jesus morreu em nosso lugar, perdoando os nossos pecados. E que Deus, quando olha para nós, não olha a nos julgar com base em nossos méritos, mas quando Ele olha para a nossa vida, Ele vê sobre nós o sangue de Jesus e nos trata conforme o sangue de Jesus que está sobre a nossa vida. Se Ele fosse nos tratar de acordo com os nossos pecados, quem estaria aqui? Todos nós teríamos sido devorados, destruídos. Não viva a sua vida pautada por Moisés, pela lei. Um outro erro, irmãos, é pautar a sua vida por Elias. Muitos pautam a sua vida por Elias. Elias foi o maior de todos os profetas. Foi um profeta grandiosíssimo. Fez milagres poderosos, curou, ressuscitou, fez coisas grandiosas. Muitos creem que a aprovação de Deus na nossa vida é evidenciada pelos grandes eventos que acontecem em nós, pelo quanto é grande o nosso ministério, por quantas pessoas ouvem a nossa pregação e aplaudem. Nossa, olha aquele evangelista, lotou um estádio pregando o evangelho. Esse cara tem a aprovação de Deus. Essa é uma visão pautada em Elias, pautada nos resultados. Sabe qual que é o grande problema, meus irmãos? É que por vezes esses resultados vão ser diferentes na vida de algumas pessoas. Muitas pessoas estarão com estádios lotados, mas com a vida destruída no secreto. Muitos vão ser fiéis a Deus e vão estar com poucos discípulos, poucos resultados, mas tem a aprovação diante de Deus.
Não podemos pautar a nossa vida pelos resultados. Não, nós não trabalhamos dessa forma. Você não precisa bater meta para representar que você é aprovado por Deus. Não funciona dessa forma. Amém? Nós somos pautados por Jesus. É a aprovação dele que importa na nossa vida, não os resultados. Deus não nos trata dessa forma. Você não é mercadoria, você é filho. Amém? Outra coisa importante que essa passagem nos lembra, irmãos, é que experiência é diferente de maturidade. Os discípulos estão tendo uma experiência, irmãos, memorável. Imagina eles depois falando: cara, eu estava orando com Jesus e eu vi Moisés e eu vi Elias. Eu vi Jesus resplandecer. Hoje nós vamos para o monte, nós oramos, voltamos falando: nossa, eu vi a planta brilhar. E meu Deus, isso é demais. Imagina Pedro dizendo que viu Moisés e que viu Elias. Só que, irmãos, experiências não são um sinal de maturidade, porque eles têm uma das maiores experiências na Bíblia, mas estão cometendo um erro terrível, que é não reconhecer quem de fato é Jesus. Por vezes nós pautamos a nossa vida assim, na busca por experiências, achando que as experiências refletem a aprovação de Deus na nossa vida. Estamos buscando é o falar em línguas, é o entregar uma profecia, é o receber uma profecia, é o cair no Espírito. Aí busca isso correndo de igreja em igreja, de profeta em profeta. Embora tudo isso seja muito bom, as experiências, os dons de Deus, mas isso não representa maturidade. Isso é diferente de maturidade. Embora seja uma bênção, não é o sinal da aprovação de Deus nas nossas vidas. Você se lembra da igreja de Corinto? Paulo diz: não lhes falta nenhum dom. Eles falavam em línguas, eles profetizavam, eles faziam todos os sinais e maravilhas que nós podemos pensar. Mas eles eram um dos piores crentes que já existiram na história, cheio de adultério, de mentira, de divisão entre eles. De modo que Paulo vai dizer que no meio da igreja eles estavam tolerando alguém que estava tendo relacionamento sexual com a esposa do seu próprio pai, e ninguém fazia nada. E todo mundo entregava profecia naquele meio ali. Todo mundo falava em línguas e a pessoa estava em adultério, e a outra pessoa estava processando o próprio irmão. Ou então nós vamos lá para o Antigo Testamento, nos lembramos dos israelitas no deserto. Eles veem o monte fumegar, eles veem uma coluna de fogo, eles ouvem a voz de Deus saindo do monte Sinai, e eles têm experiências grandiosas, mas eles ainda adoram um bezerro de ouro. Mas eles ainda murmuram contra Deus para Moisés. Eles murmuram de Moisés, murmuram de Arão. Porque experiências não necessariamente significa aprovação da parte de Deus. A única experiência, irmãos, que de fato muda e transforma a nossa vida é uma experiência de intimidade com Jesus, de oração contínua, de relação contínua com Jesus. É isso que de fato transforma a nossa vida, é isso que de fato molda o nosso ser e nos faz andar em maturidade, e nos faz caminhar, prosseguir e conhecer e crescer na graça e do conhecimento de Cristo Jesus. Essa é a experiência mais importante que eu e você devemos buscar. E em primeiro lugar, uma intimidade com Jesus. Amém? Glórias a Jesus. Prosseguindo, irmãos, sexto ponto: Jesus não é reconhecido pela religião. Marcos 14, versículos 61 ao 62. Não é reconhecido pelos discípulos verdadeiramente, e tampouco é reconhecido pela religião. Diz assim, versículo 61. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens dos céus. Esse é Jesus diante do sinédrio, diante dos religiosos. Jesus está aqui no seu julgamento. Eles levam Jesus diante de Caifás, o sumo sacerdote, que diz: você é mesmo o Cristo, o Messias, como todo mundo está falando aí? E aqui, irmãos, diferente de todos os outros lugares, Jesus não esconde, Jesus não tenta desviar, ele peita o sistema.
Ele diz: eu sou, e vereis o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu. Ele responde de modo claro e inequívoco que ele de fato é o Cristo, que ele de fato é o Messias. E essa mensagem, ela é poderosa, ela tem um peso, porque em primeiro lugar, Jesus ele usa a palavra eu sou. Você se lembra de Êxodo capítulo 3, versículo 14, onde Deus se revela a Moisés e ele diz que o nome dele é o eu sou o que sou. Esse era um nome impronunciável, que é o nome de Deus. Deus tem um nome. Nós chamamos ele de Deus, mas Deus tem um nome. O nome de Deus é eu sou. Em hebraico isso aqui é impronunciável. Perceba que está em letra maiúscula na Bíblia. Eu sou. Amém? Esse é o nome de Deus. É impronunciável porque o próprio decálogo lá, os 10 mandamentos, nos diz para não tomar o nome do Senhor Deus em vão. E os judeus tanto obedeciam isso que eles não falavam o nome de Deus. Eu sou. E de modo que se perdeu a pronúncia de como é eu sou no hebraico, porque hebraico ele é escrito apenas com as vogais, sem as consoantes. Então ninguém sabe ao certo qual que é a pronúncia deste termo eu sou. E Jesus está diante dos sacerdotes e ele diz que ele é. Ele usa o termo infalável naquele tempo. O termo que ninguém fala por temor. Todo mundo naquele momento, de certo, olhou com espanto para ele, porque todos sabiam que Jesus estava dizendo que ele era Deus. E mais, ele ainda diz que ele vai voltar em glória, o Filho do Homem vindo com as nuvens dos céus. Ele ainda promete que vai voltar em glória. Então, Jesus, ele se apresenta de modo claro para a religião como Deus poderoso encarnado que vai voltar em glória, e ele, ao invés de ser adorado, ele é rejeitado. Ao invés de ele ser venerado ali, das pessoas se dobrarem diante dele em adoração, as pessoas o condenam à morte, mesmo ele se revelando quem ele é. Queridos, eles tomaram uma decisão aqui. E nós precisamos tomar uma decisão diante dessa realidade. Quando você está diante da revelação de quem é Jesus, não é possível ficar parado. Nós precisamos tomar uma decisão. Porque se Jesus diz ser quem não é, ele é um mentiroso e tem que ser rejeitado. Se Jesus diz ser quem ele acha que é, ele é um louco então, porque ele diz ser alguém que ele não é. Mas se de fato ele diz que é o eu sou, que é o Deus encarnado, que é o Messias, e ele é, então nós temos que responder a isso com adoração, com louvor e com obediência. Não é possível ouvir isso e ficar parado, ficar da mesma forma. Essas pessoas aqui tomaram uma decisão, irmãos. Elas quiseram condenar, rejeitar Jesus, porque eles preferiram o conforto do que a verdade. Jesus não cabia na religião deles. Jesus não cabia no esquema religioso que eles criaram e que eles sentiam prazer naquele sistema. Jesus não cabia naquele sistema e então eles rejeitam a Jesus. Por vezes, irmãos, nós estamos criando um cristianismo à nossa própria vontade que não cabe Jesus. E nós estamos excluindo Jesus e vivendo a nossa religião, a forma que nós gostamos de viver, os costumes que nós gostamos de ter, a roupa que eu gosto de vestir, o lugar que eu gosto de ir, em detrimento da vontade de Deus. E semelhante à igreja de Laodiceia, nós estamos criando, colocando tantas coisas para dentro, vivendo da nossa própria vontade, que Jesus não cabe nesse espaço e ele tem que ir para fora. De modo que ele está lá na igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, batendo a porta, querendo entrar, porque ele está do lado de fora. Jesus não cabe na nossa religião, Jesus não cabe no nosso jeito. É nós que temos que nos adaptar a Jesus, não Jesus que tem que nos adaptar à nossa vida. É nós que temos que largar tudo e seguir a Jesus, largar as nossas vontades para viver as vontades de Jesus. Tem uma revelação poderosa aqui, irmãos, porque além de dizer que é Deus, ele diz que ele vai voltar em glória. Jesus, ele veio em humildade, irmãos, mas ele não vai voltar em humildade, ele vai voltar em glória. Ele veio de modo simples, pobre, ele nasceu numa manjedoura, mas ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e ele ainda vai se revelar a este mundo como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores. Todo joelho se dobrará, toda boca confessará que ele é Senhor, porque ele virá em glória.
Vereis o Filho do Homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso e vindo com as nuvens no céu. Para os crentes, meus irmãos, esse vai ser um dia de muita alegria. Porque para nós é o dia da nossa esperança, é o dia da nossa transformação. Irmãos, num piscar de olhos, esse nosso corpo que é corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade e nós vamos estar para sempre com Jesus no seu reino de glória. Agora para os ímpios, para aqueles que vivem da sua própria maneira, aqueles que rejeitam a vontade de Jesus para viverem a sua própria vontade, será um terrível dia, porque será o dia do acerto de contas com o Criador, no dia onde tudo será passado a limpo, tudo que foi roubado, defraudado, terá que prestar contas diante do Criador. Para a igreja, para os fiéis é um dia de alegria, mas para os ímpios é um dia de juízo, é um terrível dia. E é o que Jesus que diz aqui. Imagine, irmãos, esses religiosos, se eles soubessem que eles estão condenando o juiz de toda a terra, eles estão rejeitando e condenando aqueles que no futuro vai julgá-los. Você está preparado para encontrar Jesus? Você está preparado para a volta de Jesus? Marcos capítulo 15, versículo 39, irmãos. O último ponto é onde nós começamos. O último ponto é a cruz revela a identidade de Jesus. Esse Jesus que é confessado pelo Deus Pai, que é reconhecido pelos demônios, que é reconhecido pela natureza, mas não é reconhecido pelos próprios discípulos, não é reconhecido pela criação. Ele é revelado na cruz. Quando nós olhamos para a cruz, nós sabemos quem é Jesus. Diz assim, o centurião que estava em frente dele, vendo que assim esperara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Então, irmãos, aqui está dizendo que o centurião, aquele soldado romano responsável por supervisionar a crucificação, reconhece quem é Jesus. Não um judeu, não um sacerdote, não um fariseu, mas um romano, um pagão, diante da crucificação de Jesus, daquela morte cruel, ele reconhece, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Tem dois motivos pelos quais eu acho que, de fato, ele reconheceu Jesus. Em primeiro lugar, pela forma como Jesus morreu. Jesus não morreu como os demais, que morreram praguejando as pessoas, xingando as pessoas que crucificavam ele, pessoas que morreram chorando com medo do que estava acontecendo, ou chorando por causa da dor, dos pregos, dos açoites. Jesus não morreu desta forma. Jesus se entregou. Ele disse em João capítulo 10, a minha vida ninguém a toma, mas eu a dou voluntariamente. Eu tenho poder para dá-la e tenho poder para retomá-la. Ele entregou a sua vida na cruz e ele retomou 3 dias depois, ressuscitando. Ele não foi morto, ele se entregou. Ele não morreu praguejando, ele não morreu reclamando, mas ele morreu dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele morreu exalando amor, enquanto os outros morreram exalando ódio. E o centurião vê isso e fica abalado. Outra coisa que o centurião vê que muda sua percepção sobre quem é de Jesus são os eventos cataclísticos que aconteceram ali. O céu se transformou em trevas. No momento que era para estar claro, o vento soprava no céu com ímpeto, de modo que o próprio véu do templo é rasgado de alto a baixo. Todo mundo que estava presente ali sabia que estava acontecendo algo diferente. O próprio Deus estava sendo crucificado. O que parecia ser um momento de fraqueza era, na verdade, a maior revelação da glória de Jesus. Sabe, irmãos, Jesus, ele se revela na cruz do Calvário. Ele não é um simples mestre moral, ele não é um simples curandeiro, um operador de milagres, ele é o Salvador. É o que a cruz revela, irmãos. Existem muitos filósofos no mundo, muitos mestres morais, porque as pessoas, o mundo quer rotular Jesus dessa forma. Ele é um grande sábio. Jesus era um pensador. Não.
Existem muitos pensadores no mundo. Existem muitos filósofos no mundo. Jesus não é um filósofo, Jesus não é um pensador. Outros querem rotular Jesus como um curandeiro. Os neopentecostais. Não, venha para Jesus, é cura, é cura, é cura. Jesus não é um curandeiro. Existem muitos curandeiros no mundo. Jesus, ele é Salvador. A cruz revela que Jesus, ele é Salvador. Ele veio para salvar. É o que a cruz nos revela, que ele morre em nosso lugar por causa dos nossos pecados para nos perdoar. A cruz revela a identidade de Jesus, porque a cruz revela que ele é um Salvador. Não um filósofo, não um mestre moral, não um curandeiro. É o Salvador das nossas almas, irmãos. É o Salvador das nossas almas. Na cruz é revelada a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não existe em nenhuma outra religião, irmãos. Todas as outras religiões que existem na terra dizem que nós, de alguma forma, temos que criar um caminho até o céu, por meio das boas obras, por meio dos méritos. Mas não é isso que o Evangelho nos diz. O Evangelho não nos diz que nós temos que subir até o céu, mas o Evangelho nos diz que o próprio Deus desceu dos céus para salvar a mim e salvar a você. É a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não existe em nenhuma outra religião, irmãos. É Deus quem desce dos céus e nos salva. Nós não subimos até o céu. E olhar para a cruz, meus irmãos, muda tudo. O centurião está diante de Jesus, vendo todo o seu amor, toda a sua graça sendo derramada ali, e a sua vida é transformada, de modo que ele diz: verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. Quando nós temos uma experiência com o perdão de Jesus, com a cruz, a nossa vida é transformada. Nós vivemos exalando amor ao próximo, porque nós tivemos um encontro com o amor de Jesus, com o perdão de Jesus. Nós precisamos, irmãos, de uma experiência com a cruz. Da mesma forma que a cruz revelou a identidade de Jesus para o centurião, a cruz tem que revelar a nossa identidade, irmãos. Como igreja, nós temos que ser conhecidos pela cruz, pela nossa entrega, pelo nosso sacrifício, pelo quanto nós negamos as nossas próprias vontades para servir ao próximo, para ajudar o próximo, para levar uma palavra de amor, de perdão, de esperança àqueles que precisam, para ir aos hospitais, orar pelos enfermos, e nas prisões, orar para aqueles que estão com a vida destruída. A cruz tem que revelar também a nossa identidade, da mesma forma que ela revelou a identidade de Jesus. Nós somos o povo da cruz, irmãos. Amém? Se coloque de pé. Amém? Vamos orar. O ministério de louvor pode subir também. Jesus está ali, irmãos, rejeitado pelos homens, na cruz, rejeitado pelos homens, mas adorado nos céus. Você consegue pensar nisso por um momento? Leve os seus olhos para a cruz e veja Jesus sendo xingado. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo? Ah, se és o Filho de Deus, desça da cruz. Se ele descesse da cruz, nós desceríamos para o inferno. Mas as pessoas estão zombando, tripudiando de Jesus, debochando de quem ele era. Mas agora leve os seus olhos para o céu. Aquele mesmo homem que é rejeitado na terra, ele é adorado nos céus. Em Apocalipse, nós vemos João, ele vai até o céu, e o que ele vê, irmãos? Ele vê os anciãos tirando as suas coroas e jogando aos pés de Jesus. Ele vê todos os anjos, toda a criação cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E eles estão em um coro, num culto eterno que nunca acaba, só exaltando o nome de Jesus. Santo, 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 Santo é o Senhor. Ele foi rejeitado na terra, mas ele é exaltado nos céus, ele é adorado nos céus. Isso nos revela, irmãos, que Deus não precisa de nós, porque mesmo rejeitado na terra, ele é adorado nos céus. Mas nós precisamos de Deus, nós precisamos de Jesus. Jesus sem nós continua sendo Deus. Nós sem Jesus não somos nada. Nós padecemos, nós precisamos, nós dependemos da sua graça e do seu perdão, irmãos. E hoje nós temos que reconhecer quem ele é, porque todos o reconhecerão.
Hoje Ele está ofertando a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão para mim e para você. Basta que a gente reconheça que Ele é o Senhor na nossa vida. Mas se nós não reconhecermos agora, para Deus não tem problema, porque Ele vai ser reconhecido por nós em outra circunstância. Vai ter um momento em que todo joelho se dobrará e toda boca confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus, Pai. Muda tudo para nós, não muda nada para Jesus. Que nós tomamos, irmãos, vamos tomar uma decisão de reconhecer quem Ele é agora, para conhecermos Ele hoje como Pai, não no futuro como juiz. Sabe, irmãos, começa a falar com Deus agora, abrir o teu coração, dizer o que é Jesus para você. Começa a dizer palavras de louvor, de adoração para Ele. Reconhecer que Ele é o Deus exaltado no céu, na terra e debaixo da terra. Abra teu coração para Jesus. E à medida